Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, e dessa vez com a série Apóstolos de Cristo. Hoje conheceremos mais sobre o apóstolo Mateus. Como é de praxe, se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Fazendo isso, você ajude o canal a crescer e melhorar o conteúdo cada vez mais. Agora, sem delongas, vamos para o vídeo. A história do apóstolo Mateus, de cobrador de impostos a pregador do Evangelho. Em meio às vielas estreitas e agitadas de Cafarnaum, onde comerciantes gritavam oferecendo seus produtos, pescadores traziam peixes frescos e viajantes circulavam a todo momento, havia uma figura frequentemente ignorada ou, pior, evitada: Mateus. Também conhecido como Levi, filho de Alfeu, ele ocupava um dos cargos mais odiados pelo povo judeu, cobrador de impostos. O jovem Levi, filho de Alfeu. Mateus cresceu em uma sociedade profundamente marcada pela opressão do Império Romano. Os judeus, subjugados politicamente, viam os impostos como símbolo de escravidão. Pagar tributos aos romanos era humilhante, e quem os cobrava era considerado um traidor, alguém que havia vendido a sua alma aos opressores. Filho de Alfeu, Levi provavelmente cresceu em uma família judaica tradicional, conhecendo a lei de Moisés e frequentando a sinagoga. Seus pais, como qualquer família judaica da época, teriam lhe ensinado as escrituras, as tradições e os valores do povo de Israel. Mas, em algum momento da juventude, Mateus escolheu um caminho controverso. Talvez pela busca de estabilidade financeira, pela pressão social ou pelas circunstâncias da vida, ele decidiu trabalhar para o governo romano como publicano, cobrador de impostos. A vida de um publicano. Ser publicano era viver à margem da sociedade judaica. Não era apenas uma profissão mal vista, era considerada uma traição. Os publicanos não apenas coletavam os impostos devidos, mas muitas vezes acrescentavam taxas extras para benefício próprio. Era assim que enriqueciam. Eles eram agrupados, na linguagem dos fariseus, junto com pecadores, meretrizes e gentios. Nas mesas de cobrança, localizadas nas entradas das cidades ou nos portos, Mateus lidava diariamente com moedas romanas, cálculos, discussões, olhares de desprezo e insultos. A cada transação, via nos rostos do seu próprio povo a acusação silenciosa de ser indigno, impuro, alguém afastado de Deus. Ele conhecia a solidão social. Apesar do dinheiro, a vida lhe era vazia. Quem sabe nos momentos silenciosos em sua casa, perguntava-se: é só isso? A riqueza vale o isolamento? Existe redenção para alguém como eu? O encontro que mudou tudo. Foi em um dia comum que tudo mudou. As ruas fervilhavam de gente. Rumores circulavam sobre um rabi que operava milagres, que falava como ninguém, que ensinava com autoridade e amor. Seu nome? Jesus de Nazaré. Então aconteceu. Enquanto Mateus estava sentado na coletoria, Jesus se aproximou. A cena aparentemente simples escondia uma revolução espiritual. Jesus olhou diretamente nos olhos de Mateus, não com desprezo, não com julgamento, mas com amor, com misericórdia. Suas palavras foram poucas, porém carregadas de poder. Segue-me. Foi tudo o que ele precisou ouvir. Sem hesitar, Mateus se levantou. Deixou moedas, contas, documentos e, mais importante, deixou para trás a velha vida. Abandonou a segurança financeira, a profissão e seguiu aquele que oferecia algo infinitamente mais precioso: redenção, propósito e vida eterna. O banquete da graça. Pouco depois, Mateus ofereceu um grande banquete em sua casa. Sentaram-se à mesa não apenas Jesus e seus discípulos, mas também publicanos e pecadores. Era algo escandaloso para os padrões religiosos da época. Os fariseus, vendo aquilo, questionaram aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, ouvindo,
respondeu com uma das frases mais marcantes de todo o Evangelho. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Aquele banquete não era apenas uma refeição. Era um símbolo do reino de Deus, um lugar onde os rejeitados, os feridos, os pecadores e os marginalizados eram recebidos, curados e restaurados. De discípulo a apóstolo. A partir desse dia, Mateus caminhou lado a lado com Jesus. Foi testemunha ocular de milagres extraordinários. Cegos que passaram a ver, leprosos purificados, paralíticos andando, mortos ressuscitando e demônios sendo expulsos. Ouviu de perto os ensinamentos que mudariam a história da humanidade. Esteve presente no Sermão do Monte, quando Jesus proclamou as bem-aventuranças, ensinou sobre o amor aos inimigos, sobre a importância do perdão, da generosidade e da vida íntegra diante de Deus. Mais tarde, foi escolhido como um dos 12 apóstolos, aqueles que seriam os pilares da igreja e que levariam o Evangelho a todas as nações. O Evangelho segundo Mateus. Depois da ascensão de Jesus, Mateus abraçou a missão de registrar a vida, ensinamentos e feitos do Salvador. Seu Evangelho não é apenas uma biografia de Jesus, é um documento profundamente enraizado nas profecias judaicas, mostrando que Jesus é o cumprimento de tudo que os profetas anunciaram. Mateus escreveu especialmente para os judeus, utilizando expressões como para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, conectando a vida de Jesus às escrituras do Antigo Testamento. Ele apresenta Jesus como o Messias prometido, o Rei dos Judeus, o Filho de Davi, o Emanuel, Deus conosco. É em seu Evangelho que encontramos a genealogia de Jesus, ligando-o a Abraão e Davi, o Sermão do Monte, capítulos 5 a 7, uma das maiores concentrações de ensinamentos éticos e espirituais da história, as parábolas do reino, o discurso missionário ensinando sobre a missão e as perseguições, a instituição da Santa Ceia, a grande comissão, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. O ministério após a ressurreição. Depois da morte e ressurreição de Jesus, Mateus, como os demais apóstolos, dedicou-se à propagação do Evangelho. A tradição cristã primitiva afirma que Mateus pregou inicialmente aos judeus da Judéia, mas, posteriormente, viajou a outras regiões, levando a mensagem da salvação. Algumas fontes históricas e tradições da Igreja apontam que Mateus teria evangelizado povos da Etiópia, Pérsia e possivelmente regiões ao redor do Mar Cáspio. Em seus caminhos, enfrentou perseguições, rejeições e perigos constantes. O martírio de Mateus. O fim da vida de Mateus, como o de muitos apóstolos, foi marcado pelo martírio. As tradições variam quanto aos detalhes. Alguns relatos sugerem que ele foi morto na Etiópia, apunhalado, enquanto celebrava uma missa, proclamando o Evangelho até o último suspiro. Outros registros apontam que ele foi queimado, apedrejado ou decapitado. De qualquer forma, o fato é que Mateus selou sua fé com o próprio sangue, honrando o chamado que um dia recebeu ao ouvir: "Segue-me". O legado de Mateus. O legado de Mateus é eterno. Seu evangelho continua sendo uma das principais portas de entrada para milhões de pessoas conhecerem a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. O cobrador de impostos rejeitado se tornou um dos maiores evangelistas da história. O homem que, aos olhos humanos, não tinha valor, foi escolhido por Deus para ser colunista do céu, escrevendo palavras que atravessaram séculos, continentes e gerações. Reflexões finais. A mensagem de Mateus para nós. A história de Mateus carrega uma mensagem poderosa e atual. Ninguém está fora do alcance da graça de Deus. Não importa seu passado, suas escolhas, seus erros. Jesus vê além das aparências e oferece um novo começo. O chamado de Jesus transforma.
Aquele simples "segue-me" não apenas mudou a vida de Mateus, mas ainda hoje ecoa nos corações daqueles que estão dispostos a deixar tudo por Cristo. O reino de Deus é inclusivo. Na mesa de Jesus há lugar para publicanos, pecadores, marginalizados e feridos. A porta está aberta. O convite é para todos. O Evangelho é digno de ser vivido e proclamado, mesmo que custe a própria vida. Mateus não apenas escreveu sobre Jesus. Ele viveu, testemunhou e, por amor ao Evangelho, morreu. Esse foi mais um episódio da série Apóstolos de Cristo. Obrigado por assistir, que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.